Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre a reforma na Nicarágua, tá? O Ortega, amigo do Lula, né? O Lula ama ele, diz que não, porque lembra do Lula falando com as jornalistas na Espanha, né? Por que o Ortega não pode ficar no poder tanto tempo? A Angela Merkel ficou no poder tanto tempo e coisa e tal. Por que o Ortega não pode ficar tanto tempo no poder? Aí a jornalista lembrou o Lula, né? Porque a Angela Merkel não mandou prender os opositores, né? O cara da Nicarágua lá, o Daniel Ortega, só está no poder esse tempo todo porque está prendendo os opositores, impedindo eles de concorrer à eleição, né? Neste momento que o Lula está tentando fazer exatamente isso aqui no Brasil, está tentando exatamente prender Bolsonaro sem motivo algum aqui no Brasil, seguir o caminho do Ortega, é sempre bom a gente ver como é que estão as coisas lá na Nicarágua. Pode ser que o Brasil esteja caminhando nesse sentido. E vou dizer uma coisa, olha que coincidência, essa reforma criou o cargo de co-presidente. E sabe quem ocupa? A primeira-dama. Meu amigo, a Janja ia adorar isso daí. A Janja certamente ia ser a favor disso daí para ressignificar o papel da primeira-dama, né, numa ditadura. É importante a primeira-dama de ditadura ser ressignificada, né? Essa notícia foi sugerida por Guto, MN e várias outras pessoas. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Congresso da Nicarágua aprovou uma reforma que dá poder absoluto ao Ortega. Pois é, estamos chegando perto disso daí, né? É o que eu falo para vocês. O Lula é amigo do Ortega. Foi proibido lembrar essa ligação entre o Lula e o Ortega durante as eleições. O TSE proibiu. É um dos exemplos que eu uso para o dedão na balança. Dedão na balança que o TSE colocou em 2022. Botou o dedo na balança mesmo, ajudou o Lula nessa história. O Lula... Essa mudança, o dedo na balança, foi suficiente para fazer o Lula ganhar ou não teve importância nenhuma? Não sei. É o tipo da coisa que a gente nunca vai ficar sabendo. Mas que teve dedo na balança, teve. É uma coisa vergonhosa e o TSE devia mudar para evitar que isso acontecesse no futuro. E, de novo, o pior que pode acontecer agora. De novo estão querendo fazer um dedo na balança, mas dessa vez bem no estilo do Daniel Ortega, né? Estão querendo prender o Bolsonaro. Ninguém esconde isso. O Alexandre de Moraes falou que a previsão dele é julgar esse caso do Bolsonaro até 2026. Ou seja, o que ele quer fazer até 2026? Ele quer prender Bolsonaro. Quer fazer a mesma coisa que o Ortega. E não tenha dúvida, o Lula e o Alexandre de Moraes estão juntos. A gente sabe disso. É lógico que eles estão juntos. A gente viu isso no dia lá, o tio França, né? Porque infelizmente fez aquele caso absurdo ali de explodir uma bomba na frente do STF, coisa e tal. Mas ele acabou expondo uma reunião secreta entre Lula, o Procurador-Geral da República, o Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, não sei mais quem do STF, o diretor da Polícia Federal, a turma toda. Esse pessoal está planejando esse troço junto, meu amigo. E você pode falar assim, não, mas era natural ter uma reunião desse pessoal, porque iam fazer a operação do Bolsonaro, né? Então é natural que eles fizessem a coordenação. E aí eu digo para você duas coisas. Primeira coisa, não, o presidente não precisava participar disso daí. O STF poderia negociar, se fosse um caso, uma operação para a identificação de um crime, coisa e tal, um policial poderia, a Polícia Federal poderia discutir direto com o STF, programar tudo. Por que o Lula precisaria estar nessa reunião? Que diferença faz o presidente da República nesse caso, né? É que não era só isso, não era só planejar a operação. Eles queriam fazer o planejamento para a operação acontecer no último dia do G20, para dar espaço na imprensa internacional, aquela coisa toda que a gente está sabendo, né? Era isso que eles queriam, né? E outra coisa, se fosse uma reunião de técnica, né, para planejamento de alguma coisa e tal, por que não estava na agenda de ninguém? Se é uma reunião técnica, bota na agenda de todo mundo, né? Se eles não botaram na agenda de ninguém, foi todo mundo na reunião secreta, só descobrimos a reunião secreta porque teve o caso lá do tio França explodindo a bomba lá no STF, e aí todo mundo se perguntou, cadê o pessoal? Onde é que está o Alexandre de Moraes? Onde é que está o Gilmar Mendes? Onde é que está o Lula? E estava todo mundo na mesma sala, cara, todo mundo conversando, olha que coisa, né? No final das contas, isso mostra que a gente está sendo governado por uma coligação PT-STF, coligação do Executivo com o Judiciário, que curiosamente foi exatamente como começou na Venezuela e também lá na Nicarágua, né? Se você olhar como começou a ditadura do Maduro, na verdade na época a ditadura do Hugo Chávez, né, foi justamente cooptando a Suprema Corte. Na época o Hugo Chávez não tinha maioria na Suprema Corte, o que ele fez? Ele criou mais cargos de juízes, se deu a maioria na Suprema Corte, e daí, a partir daí ele fez qualquer barbaridade que tinha. E quando o Congresso se levantava contra, a Suprema Corte ia lá e anulava o Congresso, né? De forma muito parecida
com o que o Lula está planejando aqui no Brasil. O Flávio Dino, a gente já viu, o Flávio Dino anulando decisão do Congresso, porque não, porque as emendas isso, as emendas aquilo, não sei o que lá, arrumam uma desculpa, é lógico, sempre tem uma desculpa, arrumar uma desculpa eles vão arrumar. A questão é que é prerrogativa do Congresso fazer o orçamento. Então não tem lógica o STF entrar nisso daí, né? E outra coisa, você pode falar aqui, ó, Congresso da Nicarágua aprova a reforma que dá poder absoluto a Ortega e sua esposa. Ele conseguiu aprovar, por quê? Porque ele tem a maioria no Senado. Então ele tem a maioria no Congresso lá da Nicarágua, né? Mas como é que ele tem a maioria no Congresso da Nicarágua? Ah, meu amigo, é que eu falo. Ele foi prendendo os partidos de oposição, dissolvendo os partidos de oposição, prendendo os opositores. Foi assim que ele chegou na maioria do Congresso lá na Nicarágua. E aí, será que não é exatamente essa a proposta da coligação PT-STF? Né? Porque eles prenderam, inclusive, o Valdemar da Costa Neto. Qual a lógica do Valdemar da Costa Neto? A única coisa que o Valdemar fez foi entrar com uma ação na justiça questionando a questão das urnas ali. E entrou com essa ação. E o Alexandre de Moraes, primeiro que nem leu a ação, ele já negou imediatamente a coisa, como se fosse um absurdo, como você ousa questionar, né? E que eu falo para vocês, eu também acho que não teve fraude nenhuma nas urnas ali, mas é direito das pessoas questionarem, ainda mais questionar com uma ação judicial. Ué, desde quando foi proibido? Desde quando entrar com uma ação na justiça virou golpe agora? Que história é essa, né? Mas enfim, o que pode estar por trás disso? Eles querem justamente punir o PL. Eles sabem que o PL está todo preparado para eleger uma quantidade enorme de senadores em 2026 e daí fazer um impeachment de ministro do Supremo. Sabe o que eles vão fazer? Eles vão manter o PL falando assim, olha, se o pessoal entrar com um pedido de impeachment, a gente vai caçar o PL alegando o golpe do Valdemar da Costa Neto. É isso que eles vão fazer. Aí se o PL entrar com pedido de impeachment, eles caçam o PL e todos os senadores perdem o mandato. O método é exatamente o mesmo do método do Ortega, né? Olha que coisa curiosa, né? E a gente foi proibido, o TSE proibiu a gente de lembrar as pessoas que o Lula é próximo do Ortega, que o Lula gosta do Ortega, que o Lula defendeu o Ortega. Cara, essa entrevista que ele fez com as entrevistadoras da Espanha foi uma coisa vergonhosa, cara. Mas uma coisa vergonhosa. As pessoas, elas criticando o Ortega, falando, não, mas o Ortega tem o direito de ficar no poder por muito tempo, porque a Angela Merkel ficou no poder por muito tempo, né? Mas a Angela Merkel não prendeu os concorrentes, né? Pois é, e o Lula quer fazer aqui no Brasil exatamente a mesma coisa, quer prender o Bolsonaro, quer anular o PL, quer fazer isso tudo para quê? Para virar uma ditadura. Aí você passa no Congresso isso daqui, ó, esse projeto dele aumenta o controle do Executivo sobre a mídia, então mais controle, mais censura, mais certamente sobre a mídia descentralizada também. Estende o mandato presidencial de 5 para 6 anos. Por que só 6 anos, Ortega? Bota mais, bota 60 de uma vez. Pô. Afinal, né, se não vai ter oposição mesmo, para que fazer eleição? Né? Vai virar eleição, vai virar uma burocracia cara, como é na Rússia também, né? E cria os cargos de copresidente. Atualmente esse posto é ocupado pela esposa do Ortega. Eu vou te falar uma coisa. Não dá essa ideia para a Janja, não. A Janja ia adorar isso daqui, a Janja ia querer isso também. Pode escrever o que eu estou falando. Se o golpe do PT com o STF der certo, se eles conseguirem de fato prender Bolsonaro e anular o PL, né, ou seja, implementar uma ditadura completa aqui no Brasil, vai ter cargo de copresidente para a Janja, vai ressignificar. Copresidente de ditadura. Olha que coisa linda, muito ressignificado, Janja. É o que eu falo, eles não vão conseguir, tá? Eles não vão conseguir por 2 motivos. Primeiro, porque o Brasil ainda tem instituições fortes. Se o STF chegar no nível de descaramento de prender Bolsonaro ou de caçar o PL, eu duvido que vai ficar por isso mesmo. O pessoal vai baixar a cabeça com isso daí mesmo. Porque não só o PL, como os outros partidos todos vão perceber o tamanho do problema dessa história toda. Isso vai mostrar que o STF está mandando no país completamente, né? Então eu não acredito que o Brasil chegue nesse caso, que chegue nesse nível de descaramento, de ruptura. Mas não dá para descartar. Que o Lula quer esse tipo de coisa, ele quer. E eu estou falando para vocês, vai chegar 2026, o Lula vai perceber que não consegue ganhar a eleição. Eles vão tentar alguma coisa assim. O que eles vão fazer, eu não sei. Mas que eles vão tentar alguma coisa, eles vão. Acho que não vão conseguir. O Brasil tem mais resiliência que a Nicarágua. O povo brasileiro não vai baixar a cabeça do mesmo jeito, não vai ter a mesma consequência que teve lá na Nicarágua. Mas que é o que o Lula quer, certamente é. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99.
Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.